As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre como reprogramar a maneira como a gente lida com o desconforto, o estresse e a ansiedade. E a gente vai fazer isso a partir de uma abordagem científica que está no livro Viver com Ousadia, lançado em novembro pela editora Sextante, da nossa convidada de hoje, a doutora Luana Marques. Ela é professora associada de Psicologia da Faculdade de Medicina de Harvard e diretora do Laboratório de Pesquisa do PRIDE, Programa de Saúde Mental do Hospital Geral de Massachusetts, em Boston, voltado para a implantação e disseminação de tratamentos baseados em evidências. Mais do que nunca, os números relacionados a estresse e ansiedade estão alarmantes, especialmente aqui no Brasil. A gente já falou bastante disso aqui no podcast, mas vale lembrar. O Brasil está em segundo lugar no ranking mundial de burnout, segundo a International Stress Management Association, com cerca de 30% dos trabalhadores relatando sintomas de exaustão extrema ligada ao trabalho. E o país também possui uma das populações mais ansiosas do planeta, segundo a OMS. Diante disso, a doutora Luana defende que é preciso coragem para lidar com a ansiedade e a evitação. Anota esse conceito que a gente vai falar bastante dele. Um comportamento inconsciente que nos leva a fugir de situações desconfortáveis e nos mantém estagnados e distantes dos nossos sonhos. A gente precisa achar conforto no desconforto. Isso definitivamente não é algo fácil, mas ouvir esse podcast agora, ler o livro da doutora Luana, entre tantos outros conteúdos que ajudam a entender melhor o funcionamento do nosso cérebro e do nosso corpo como um todo, são passos extremamente importantes para a gente conseguir administrar melhor os nossos problemas e ter uma vida mais feliz e produtiva. E para chegar lá, como defende a nossa convidada, é preciso identificar padrões de pensamento que deixam a gente tenso e preocupado, reconhecer as muitas formas que a evitação pode assumir, estabelecer limites claros e desenvolver nossos valores, enfrentar nossas emoções ao invés de sufocá-las e modificar nossas respostas automáticas, passando a agir de forma mais consciente. Existem ferramentas para isso, e é sobre elas que a gente vai conversar agora. Mas antes, um pedido rápido para você: não deixa de seguir esse podcast na sua plataforma de áudio preferida, e se você já ouviu algum episódio e gostou, deixa aqui uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou uma curtida onde você estiver ouvindo, porque isso ajuda muito para que a gente possa se dedicar cada vez mais na produção dos episódios, beleza? E compartilha esse podcast com aquele seu amigo ou amiga que você acha que pode se interessar pelo tema também. A gente agradece. Bom, voltando aqui para a nossa conversa, Luana, tudo bem? Muito prazer, estou animado para a nossa conversa. Como eu te falei, né, eu terminei seu livro recentemente, adorei, trouxe vários insights muito bacanas para mim, então estou animado. Yuri, é um prazer grande estar aqui com você, fico contente que você leu o livro, eu também estou super animada para a nossa conversa hoje. Beleza, eu queria começar então, porque as ferramentas que você traz, né, antes da gente entrar nelas, são baseadas na TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental. Eu queria que você explicasse um pouquinho disso. Pois é, a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, é a terapia que é baseada em evidências, né? Desde 1980, um pouquinho antes, a gente vem estudando isso muito nos Estados Unidos, hoje globalmente. Vou te dar um exemplo. Hoje de manhã, antes de gravar com você, Yuri, eu te falei antes da gente gravar, eu acordei e tava tossindo muito. Quando eu comecei a tossir, o meu cérebro foi assim: meu Deus, eu não vou conseguir falar com o Yuri. Meu coração começou a bater bem forte e eu tive um momento que eu queria pensar: será que eu vou cancelar com o Yuri? Então, a TCC, basicamente, é a ideia de que a situação afeta os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos. E é uma coisa muito rápida, né? Passa muito rápido. Então, a TCC ajuda a gente a pausar e a avaliar o que a gente está falando pra gente, o que a gente está sentindo e como a gente está comportando. E é um tipo de terapia baseada em evidências, é um tipo de terapia que é curto prazo e que eu gosto muito porque eu vejo que ajuda muitas pessoas no dia a dia, só não em terapia. Hoje de manhã, quando meu coração bateu rápido, eu falei: se eu tossir o podcast inteiro com o Yuri? Falei: bem, eu converso com o Yuri e vamos ver o que vai acontecer. E mudando o meu pensamento, eu apareci com você aqui mais tranquila. E aí, diante disso, você também propõe um conceito que você desenvolveu, né? O que é o ciclo PEC. Exatamente. O ciclo PEC é
um superpoder. Eu penso nele, seu poder. É baseado no triângulo de TCC, né? Na parte teórica de TCC, a gente fala como se está conectando o pensamento, a emoção e comportamento. Então, eu chamo ele do livro o ciclo PEC. Por que isso é um superpoder? Porque quando a gente está ansioso, quando a gente está com burnout, como você falou na introdução, quando as pessoas estão tão nervosas, o nosso cérebro acelera. E ele acelera através da parte emocional. A gente acha que a gente está sendo racional, mas na verdade o que está acontecendo, as emoções estão ditando os nossos comportamentos. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pausar e literalmente escrever. O que essa situação me faz pensar do ciclo PEC? Como eu me sinto quando eu falo para mim mesma isso? Qual é o meu comportamento? E quando a gente diminui a velocidade do cérebro, e quando a gente escreve o que a gente está pensando, no dia a dia, a gente ativa o nosso prefrontal cortex. Eu sempre esqueço a palavra em português. Córtex pré-frontal. Ai, meu Deus, obrigada. Eu sempre esqueço, eu não sei por quê. Córtex pré-frontal. E que vai diminuindo as emoções. Então, eu aconselho as pessoas muito a começar a praticar o ciclo PEC como uma forma de criar uma pausa antes de usar as habilidades que eu falo sobre elas no livro. Legal. Só deixa eu voltar um pouquinho aqui na nossa conversa, porque quem está te ouvindo agora, né, você não lembrou a palavra em português, mas só para quem não sabe, né, você é uma professora de Harvard, mas você é brasileira. Como que você chegou aí em Harvard e dirigindo um hospital super importante, né, numa área de psicologia? Fala um pouquinho dessa trajetória, tentando trazer um pouquinho desse conceito aí do ciclo PEC que você desenvolveu, né? Como que você tem utilizado isso para chegar onde você chegou? Pois é, Yuri, o português é minha primeira língua. Eu sou mineira, de Governador Valadares, cresci em Valadares e eu só vim para os Estados Unidos pela primeira vez fazer intercâmbio aos 17 anos. Mas eu treinei a psicologia, o mestrado, o doutorado, tudo nos Estados Unidos. Então, às vezes, o português me falha um pouco. Normal, ainda mais termos técnicos, né? Os termos técnicos me falham um pouquinho. Mas, para mim, foi assim... Crescendo no Brasil foi uma parte difícil, sabe? Tinha só minha mãe, minha irmã e eu, tivemos muitas dificuldades. Mas eu fui aprendendo a trabalhar com o meu cérebro. Parte com a minha mãe, parte com a minha avó. Fui aprendendo como trabalhar no ciclo PEC. E quando eu cheguei nos Estados Unidos e comecei a estudar psicologia, eu notei que parte do aprendizado que eu tive no Brasil era baseado em ciência. E até hoje eu uso essa ideia de pausar no ciclo PEC para poder abordar os meus medos, para poder enfrentar a ansiedade, para poder estar presente no dia a dia. E esse é meu convite para todo mundo escutando a gente hoje. Boa. Eu gosto muito de estudar assim, essas questões relacionadas à fisiologia, né? Tem até o episódio mais ouvido aqui, até hoje, do podcast, foi um sobre dopamina. Porque é isso, né? Esses hormônios, esses circuitos, essas partes do nosso cérebro influenciam diretamente no nosso comportamento de uma maneira que a gente sequer imagina muitas vezes. E tem duas partes que você fala muito no livro, que eu acho que vale a gente conceituar aqui. Uma você já falou, que é o córtex pré-frontal, que seria uma parte mais racional, e a outra é a amígdala, né, que é muito conhecida também pelo modo luta ou fuga. Então é uma parte do cérebro que era muito importante nos nossos ancestrais, né, para identificar um perigo imediato ali, o exemplo que dão sempre, né, você viu um tigre e na hora a sua amígdala é ativada naquela reação luta ou fuga e você consegue fugir. Só que hoje em dia a gente tem muitos estímulos e a nossa amígdala não consegue lidar muito bem com isso. Aí eu vou trazer um trecho que eu acho que você colocou no seu livro que explica muito bem essa relação entre amígdala e córtex pré-frontal, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você diz: quando a amígdala comanda a reação plena de luta, fuga ou congelamento, o córtex frontal costuma sair para almoçar. Não quero simplificar demais, mas gosto de pensar na nossa relação entre o córtex pré-frontal e a amígdala como uma gangorrinha no crânio ou uma chave ferroviária nos trilhos. Quando a amígdala está ligada, o córtex pré-frontal desliga e vice-versa. Pois é. O nosso cérebro, essas duas partes do nosso cérebro estão competindo por energia. E a energia é limitada no cérebro, né? E a gente foi desenvolvido na evolução para, primeiro, proteger do perigo. Então, quando a amígdala é ativada, ela vai tomar o controle de tudo que a gente faz, das nossas reações, de tudo, né? E quando a gente consegue ativar o córtex pré-frontal, a gente acalma a amígdala. Por isso que eu acho que é uma gangorrinha dentro do cérebro, né? E o problema é que na vida moderna,
A amígdala não tem como diferenciar esse tigre que você falou e um e-mail do seu chefe às 10 da noite falando assim, Luana, temos que conversar amanhã, de manhã cedo. Quando a gente escuta uma coisa que é uma ameaça para o cérebro, a amígdala ativa rapidamente e a gente não tem controle sobre isso, né? E essa parte que eu acho super legal da gente começar a entender sobre o cérebro, que quando a amígdala ativa, a gente acha que tá pensando logicamente e a gente não tá. O prefrontal cortex tá... Córtex pré-frontal, consegui lembrar, olha só. Tá lá, tomando uma cervejinha com um colega ali no bar. Ele não tá no seu cérebro mais. Então, a gente tem que usar de novo aquele ciclo PEC para poder acalmar a biologia do cérebro, para poder até usar as habilidades, senão a gente não consegue. E aí tem um dos conceitos que eu até trouxe na introdução, que é essa questão da evitação, né? Porque muitas vezes é isso, né? Você recebe o estímulo ali e você tem essa coisa da evitação psicológica, que é qualquer reação, percepção de ameaça que traga alívio emocional imediato, mas acaba provocando consequências negativas a longo prazo. Eu até queria aproveitar aqui um pouquinho para fazer um pouquinho de terapia gratuita com você. Vou dar um exemplo, né? Eu estava montando aqui o roteiro do nosso podcast e começou a me bater alguns pensamentos. E se eu não conseguir fazer um roteiro legal, se eu não conseguir corresponder à altura da nossa convidada, e se ninguém ouvir esse episódio depois, né? E aí a minha reação foi, na hora, foi pegar o TikTok e começar a ver vídeos de blind audition do The Voice. Então, como é que você me ajudaria a contornar isso? E falar também sobre evitação, né, psicológica, porque eu conceituei rapidamente na introdução, mas eu acho que é um conceito importante que vale aprofundar. Yuri, antes da gente falar com todo mundo, me conta, então você teve esses pensamentos, se ninguém escutar, se no roteiro não for legal, aí você recuou, foi no TikTok. E como é que você se sentiu momentaneamente? Você estava no TikTok? Eu esqueci um pouco da minha preocupação anterior. Então, a preocupação causou um pouco de ansiedade, você foi no TikTok, você esqueceu um pouquinho. E aí, quando você voltou para trabalhar no roteiro, o que aconteceu? Eu tive um certo bloqueio inicial, até conseguir voltar, né, pro flow ali e desenvolver o roteiro. Então, a ansiedade aumenta um pouquinho. Sim. Verdade? Então, é isso que acontece para todo mundo. Os nossos pensamentos vão falando coisas assim, eu não vou dar conta, não vai estar bom o suficiente, ninguém vai escutar. O cérebro, a amígdala, escuta ameaça, ameaça, ameaça. E não consegue separar essa ameaça, que é uma percepção de ameaça, não é um tigre, né? De uma ameaça real. Aí o que a amígdala quer fazer? Fuga, congelamento, luta, né? A pessoa que luta vai brigar com isso. A pessoa que faz fuga vai recuar para poder evitar. No seu caso, você está usando o que muitas pessoas usam quando eles têm essa ameaça. Você recuou, você foi no TikTok, você se sentiu melhor. E essa é a ideia da evitação psicológica. Por quê? No curto prazo, ela ajuda. A verdade, quando a gente evita, a ansiedade abaixa um pouquinho. O problema é o longo prazo, né? Se você tivesse evitado mais e mais e mais, você ia começar a procrastinar, você ia começar a ter mais ansiedade, e aí você ia chegar para poder trabalhar e ia estar assim, paralisado até. Então, esse que é o conceito da evitação psicológica. E é interessante porque a tradução para o português não é uma palavra que eu acho que a gente usa muito no Brasil, evitação, né? Mas é a ideia da gente recuar para poder não sentir o desconforto. O que a gente está evitando mesmo é o desconforto. O problema é que a gente se sente um pouquinho melhor, mas a gente não está melhor, né? E a gente acaba, no longo prazo, pagando um preço muito alto. E aí, como é que a gente acha conforto no desconforto? Porque, aliás, eu pratico yoga há já uns 9 anos, né? Inclusive, medito também. Acho que é um tema até de meditação que a gente pode abordar daqui a pouco. Mas uma das coisas que eu mais ouvi na yoga, assim, e que no início me causava até uma certa estranheza, era a coisa do achar conforto no desconforto, né? Todos os mestres e as mestras de yoga sempre falavam isso. Você tem que achar conforto no desconforto, você está fazendo uma posição, um asana ali difícil, você está torcendo o seu corpo todo. Eu sei que você também já foi praticante, né? E aí você tem que achar isso. E na mente é a mesma coisa, né? Só que o que a gente pode fazer? Como que a gente pode desenvolver essa habilidade, se é que a gente pode chamar assim, de achar conforto no desconforto dentro da mente? Eu acho o paralelo que você fez de yoga super interessante, né? Quando eu comecei a fazer yoga no ano 2000, quando eu estava fazendo meu doutorado, eu estava com uma dificuldade muito grande, uma amiga me carregou para aula de yoga, e essa ideia do conforto e desconforto
no corpo físico, ela é um pouquinho mais fácil às vezes, porque na yoga eles falam respira, respira, fica um pouquinho com isso, e de repente vai abrindo um espaço na yoga, né? Na parte do cérebro é a mesma coisa, é a flexibilidade cognitiva que a gente tem que desenvolver. No seu caso, né, você estava com dificuldade na evitação psicológica por causa do seu pensamento, o que você estava falando com você. O meu roteiro não vai estar o melhor, será que ninguém vai escutar isso? E os nossos pensamentos não são fatos, né? Mas a gente acredita no que a gente fala pra gente mesmo. Então, pra gente mudar a evitação, a gente tem que modificar a nossa forma de pensar. Isso é uma das habilidades que eu falo no livro. O que isso significa? Isolar o que a gente está falando pra gente mesmo e perguntar, por exemplo, eu te perguntaria, Yuri, se o seu melhor amigo estivesse fazendo esse roteiro e falasse com você, pô, Yuri, eu tô com muito medo, ninguém vai escutar isso. O que você falaria com seu melhor amigo? Eu falaria, relaxa, cara, você manda super bem, você vai arrasar e, pô, o podcast tá crescendo, não se preocupa muito com isso, não. Olha que legal, você foi amigo, né? O cara, relaxa, você super bem, ou seja, você usou que você sabe que ele é muito bom. E aí você usou dados, o podcast tá crescendo, ou seja, a chance disso é quase nenhuma. Quando você fala isso pra você mesmo, Yuri, como é que você se sente? Bem. A ansiedade diminui, não é? Então não é essa parte dessa habilidade de modificar o pensamento, não é trocar um pensamento positivo por negativo. A ideia aqui é pausar e falar assim, peraí, será que eu tô falando pra mim mesmo é sensato? Será que isso é baseado em fatos e evidências? Ou é o meu cérebro estando nessa parte emocional da amígdala? E quando a gente muda a forma de pensar, a gente consegue mudar a evitação psicológica. Porque se você mudar isso rapidamente, e eu faço isso todo dia, e hoje de manhã eu fiz, eu comecei a tossir antes da entrevista, eu falei, bem, o pior que pode acontecer vai ser o quê? A gente vai ter que pausar a entrevista algumas vezes. Eu dou conta disso? Dou. E mudando essa forma de pensar, a gente acalma. Então, essa que a gente, para sair da evitação psicológica, quando a gente está recuando, a gente tem que modificar nossos pensamentos. Bom, falar sobre um pouquinho de meditação, porque eu estudo, pesquiso meditação, então eu não consigo não associar esse tema à nossa conversa, e até essa questão da amígdala e do córtex pré-frontal. Eu aprendi um pouco sobre esses conceitos a partir dos meus estudos sobre meditação, porque a meditação é uma ferramenta muito útil para reduzir a atividade da amígdala e aumentar a atividade do córtex pré-frontal, ou seja, você consegue... Aí tem uma frase do psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que ele fala que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, nesse espaço está nosso poder de escolher a nossa resposta, e na nossa resposta está a nossa liberdade, o nosso crescimento, a nossa evolução. Aí, além da meditação, você traz algumas ferramentas também. Você já falou uma, inclusive, hoje, sobre essa questão de escrever, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas ferramentas, antes da gente aprofundar nesse conceito de flexibilidade cognitiva, que eu acho bem interessante também. Essa passagem de Frankl é muito boa, porque essa é a ideia do livro, né? Viver com ousadia. Que para a gente poder mudar o nosso comportamento, a gente tem que ter uma pausa, né? E a primeira parte que a gente conversou foi isso. O ciclo PEC cria essa pausa para a gente poder ter a habilidade de mudar nosso comportamento. Aí no livro eu falo, depois que você cria essa pausa, sem a pausa a gente não consegue mudar nada. A verdade é essa, porque o cérebro está no piloto automático, né? Quer fazer a próxima coisa. Desculpa, por exemplo, voltando aqui para o meu exemplo da ansiedade ali, quando eu estava desenvolvendo o roteiro desse podcast. A pausa seria uma sugestão? O TikTok foi uma fuga, não foi uma pausa, né? Correto. O TikTok foi a sua evitação psicológica. Foi, como é que eu vou me sentir melhor agora? Qual que é a diferença entre pausa e evitação? Isso foi isso. O TikTok é evitação. Na verdade, as redes sociais é a evitação maior do mundo moderno, né? A gente tá ali, não tá se sentindo bem, a gente vai lá no TikTok, no Twitter, em qualquer um deles e se sente um pouco melhor. Para você, seria ou escrever exatamente o que você estava pensando, ou usar a modificação, como eu te falei, modificar. O que eu falaria para o meu melhor amigo? Eu falaria isso. Uma vez que você fala isso pro seu melhor amigo, você se sente melhor. Aí o que você faz? Aborda, começa a trabalhar no roteiro, em vez de evitar e voltar pro TikTok. Tem outras ferramentas? Tem. Então, são as 3 ferramentas do livro, são modificar, abordar e alinhar. Basicamente, a gente já falou de modificar, que é pausar e mudar a nossa forma de conversar com a gente mesmo. Uma forma de lembrar isso para todo mundo escutando a gente hoje é assim: a gente nunca conversaria com o nosso melhor amigo da forma que a gente conversa com a gente mesmo. Você imagina?
Ei, Yuri, você acordou? Você não tá muito bonito hoje, né? Você precisa emagrecer um pouquinho. Olha só, esse podcast seu não tá muito bom. Você tem que fazer roteiros melhores. Nunca que a gente falaria isso, né? Na verdade, acho que ninguém teria amigo se a gente conversasse com os outros da forma que a gente conversa com a gente mesmo. Então, a primeira parte é pausar e modificar. Conversar com você como se fosse seu melhor amigo. Abordar, Yuri, é a ideia de quando a ansiedade, o estresse ou o burnout acontece, a gente quer fazer o quê? Evitar, evitar, evitar. Então, abordar é dar um passo para o desconforto, mas não pode ser um passo grande. Por exemplo, você está trabalhando numa empresa e você está com conflito com um colega. Falar com o colega tudo o que você está pensando, isso é uma forma de evitar. Marcar uma reunião com o colega e falar assim, olha, tem 2 coisas que eu gostaria de conversar com vocês sobre o nosso relacionamento para a gente poder resolver. Isso é abordar. Então, abordar é ir para o desconforto. E a última é alinhar. Alinhar é baseado na ideia que as nossas ações do dia a dia, quando estão alinhadas com os nossos valores, com as coisas mais importantes pra gente, a gente se sente melhor. Deixa eu dar um exemplo aqui. Imagina, você gosta de ter uma vida saudável? Acho que sim. Você falou de meditação, você falou de yoga. Bastante. E você vai pra yoga quantas vezes por semana? Como é que é a sua rotina de yoga? Hoje em dia eu tenho praticado pouco, eu tenho feito mais futevôlei. Eu tenho feito futevôlei 4 vezes por semana e musculação 5 a 6. Ou seja, então, imagina, Yuri, que eu te passo 2 semanas, eu tiro o futevôlei e a musculação. Como é que você se sentiria? Surtar. Tá vendo? Por quê? Você tem um valor de ter uma vida saudável, que é importante pra você, e as suas ações no dia a dia estão alinhadas. Quando a gente desalinha isso, a gente se sente muito mal emocionalmente e fisicamente, né? A verdade é essa, nesse contexto. Então, alinhar é pausar e começar a alinhar o seu dia a dia com seus valores mais importantes. É família, é impacto, é religião, o que seja o valor, né? Mas conhecer seus valores e alinhar suas ações. Isso diminui o estresse do dia a dia de uma forma muito grande. Essa questão dos valores é super importante. Você traz isso bastante no livro também, né? E muitas vezes as pessoas nem sequer param para pensar racionalmente sobre os seus próprios valores, né? Porque você defende, e eu concordo, que as nossas decisões têm que ser baseadas nos nossos valores. Então, assim, a gente tem que saber o que é mais importante. Vamos dar um exemplo aqui, né? Sei lá, um desenvolvimento profissional, você quer subir na carreira ou você quer dedicar mais tempo à família, né? Porque muitas vezes são valores conflitantes. E aí entra essa dificuldade de lidar com os valores conflitantes também, porque são 2 coisas importantes, mas como que você identifica ali qual que deve ser a sua prioridade, né? Isso é muito importante. Eu estava no Brasil, agora passei 3 semanas lançando o livro, fazendo palestras, e eu fiz palestras muito grandes, e toda vez que eu perguntava à audiência, quantos de vocês já pararam para poder pensar e avaliar quais são os seus 3 valores mais importantes? 2 ou 3 pessoas em 500 levantaram a mão. Nossa. As pessoas, a gente não aprende isso, a verdade é que a gente não aprende em casa que valores são tão importantes. Então, meu convite para as pessoas escutando a gente é o seguinte, para e pensa, o que são as coisas que eu faço, que me deixam naquele estado de flow, que me deixam sentir bem? Por que eu me sinto bem? Porque atrás disso tem os seus valores principais. E, Yuri, você falou uma coisa tão importante, os nossos valores, eles vão dar de pau um no outro, vão brigar, né? E aí você tem que aprender a ter prioridade. Hoje eu vou focar um pouco mais no meu trabalho porque eu quero ter impacto. Amanhã eu tenho que ter mais um tempo para minha família. Depois da manhã minha saúde tem que estar ali. Mas não tem um equilíbrio perfeito. Eu acho que o mundo ensina essa ideia de equilíbrio. As pessoas me perguntam sempre em palestras, mas como é que você equilibra tudo? Eu falei, eu não equilibro tudo. Eu equilibro um pouquinho de cada coisa a cada dia. Mas pratinho tá sempre caindo, não tem jeito, né? Não tem jeito. E aí você tem que escolher que pratinho que cai, não é? E lidar com isso, né? Aí entra a coisa do achar conforto no desconforto, né? Exatamente. Porque não tem vida, eu não conheço ninguém, incluindo a minha vida, que é perfeita, não tem momentos que são tudo perfeito, que tá tudo equilibrado. Né? Eu acho que a gente pode viver uma vida que é mais alinhada com os nossos valores, que a gente pode escolher o que a gente dá prioridade, mas a vida é a vida, você pode estar tudo alinhado e aí você fica doente, você tem que desalinhar e resolver como fazer, tomar conta de você. Então, assim, é o que você tinha falado antes, a flexibilidade cognitiva ajuda isso, né? Por isso que eu gosto da TCC como habilidades e não terapia.
Porque a ideia é de que você está treinando o seu cérebro. Da mesma forma que a gente treina o corpo físico, a gente tem que treinar nosso cérebro. Bom, deixa uma curiosidade até mais pessoal, assim, porque eu comecei a fazer terapia tem um pouquinho mais de um ano, só que eu faço psicanálise. Queria que sua opinião, assim, sobre... Porque, pelo que eu entendi, a TCC não considera muito essa ideia do inconsciente, né? Eu queria que você falasse, assim, sobre isso. Sua visão sobre psicanálise, você acha que pode ser uma coisa complementar? Porque a TCC é uma coisa mais prática, objetiva, né? De você, durante um período ali, resolver um problema específico, né? Não é uma coisa tão ampla, pelo que eu estou entendendo, como a psicanálise. Correto. Você está entendendo certo. Eu penso dessa forma, sabe? Eu acho que tem lugar para todos nós para ajudar coisas específicas. Quando você vai para o cirurgião, que você está com problema no coração, né? Você vai para o cardiologista, né? Você está com um problema de pulmão, você vai para o pneumologista. Basicamente, eu penso assim, a TCC é uma terapia baseada em evidências que foi focada em infecções precisas. Por exemplo, se alguém tem uma história de trauma, a pessoa foi estrupada, foi ataque com arma, qualquer coisa dessas coisas, uma coisa de trauma muito grande. A TCC pode entrar e tirar essa infecção muito rápido. Sabe, eu já faço isso no mundo inteiro. Eu faço intensivo com as pessoas que eu vou para a Suíça, passo 10 dias para poder erradicar esse trauma. Agora, quando você faz isso, a pessoa tem que reconstruir a vida depois. Então, tem um espaço para a psicoanálise e outras coisas. O meu problema só com a psicoanálise é o seguinte, se a pessoa está com dificuldade de pânico, por exemplo, a psicoanálise vai demorar muito tempo para ajudar isso. A TCC faz isso em 5 ou 10 sessões. Né? Então, eu acho que a questão é, qual que é a infecção? O que a pessoa precisa de ajuda? E como é que a gente pode ajudar isso o mais rápido possível? Então, esse é uma parte. A outra parte, que é minha como pessoa, sabe? As técnicas da TCC me ajudaram a sair da pobreza do Brasil, com dificuldade grande de trauma e chegar onde que eu cheguei. Porque elas treinaram meu cérebro a ver o mundo diferente. Elas treinaram meu cérebro a abordar em vez de evitar. E eu tenho um sonho tão grande que o mundo inteiro possa aprender essas habilidades, não como TCC só, sabe? Mas assim, como a gente tem um coach de futebol, como a gente tem, né? Isso eu acho que a TCC pode ajudar muito, além do que a psicoanálise pode fazer. Mas é uma visão pessoal minha, claro. E ajuda a observar, né, esses padrões de pensamento e entender isso de forma mais racional, né? Até não consigo não voltar aqui para essa questão da meditação, porque é uma coisa que eu observei empiricamente. Quanto mais você medita, né, quando você ganha uma regularidade na meditação, você consegue se distanciar um pouquinho dos pensamentos, eles vão inevitavelmente vir, esse roteiro não vai ficar legal, ninguém vai ouvir esse podcast, mas você consegue entender que isso não faz parte de quem você é, né? É só uma coisa externa, um pensamento, e não define quem você é, e você consegue, se distanciando um pouquinho, você consegue agir de uma forma um pouquinho mais racional, né? Dar mais espaço para o córtex pré-frontal. Acho que é isso, né, que o ciclo PEC, no final das contas, ajuda também. Exatamente. A gente conversou do Dan Harris no começo, que escreveu 10% Happier. Qual que é a tradução em português? 10% mais feliz. 10% mais feliz. Que eu já fiz várias coisas com ele, e toda vez que a gente faz uma entrevista que ele traz a meditação e eu falo da TCC, eu acho que a meditação cria, assim, um jardim bem fértil para o cérebro, ajuda a gente. Mas tem momentos, por exemplo, que ele fala publicamente, quando ele teve um ataque de pânico, ele precisava de exposição para o ataque de pânico, mas a meditação não fez que esse ataque de pânico fosse a pior coisa do mundo, né? Eu acho que a meditação ajuda muito nisso, acalma o cérebro. Legal. Bom, voltando aqui um pouquinho da nossa conversa para o conceito de flexibilidade cognitiva, um outro autor que você cita é o Adam Grant, né? E aí você fala que pesquisas recentes mostram que a nossa tendência a nos agarrar às crenças profundas, mesmo na presença de provas contrárias, tem uma base biológica. E aí você traz esse conceito do Adam Grant, do último livro dele, que é o Pense de Novo, O Poder de Saber o que Você Não Sabe, onde ele escreve que as convicções podem nos trancafiar em prisões que nós mesmos criamos. E aí você diz, tô lendo um trecho do seu livro, né, porque se não ficou claro para a nossa audiência. Ele está certo, nossas crenças podem nos prender num mundo de estresse, esgotamento, ansiedade, tristeza e desesperança. Mas ele continua, a solução não é diminuir o ritmo do nosso pensamento, é acelerar o do repensamento.
Para acelerar o repensamento, superar a evitação e se desemperrar, você precisa aceitar a dissonância. E aí entra um outro conceito também que você traz no livro que eu acho que você pode explicar rapidamente, né? Dissonância cognitiva. E aí você sugere, a gente precisa aceitar a dissonância, dançar com ela, brincar com ela, sentir dor com ela e, por fim, mudar as crenças e criar a flexibilidade cognitiva. Todos nós temos crenças profundas que vêm do começo da nossa vida. Para mim, a minha crença era não ser suficiente. Eu acreditei que se eu fosse suficiente, meus pais não teriam se divorciado, meu pai não tinha batido na minha mãe, não teria violência em casa. Então, essa crença, ela mantém o comportamento da maioria das pessoas, né? E o cérebro detesta quando duas coisas não batem. Isso que é a ideia da dissonância cognitiva. Quando, por exemplo, você vê uma maçã e a pessoa fala que é uma maçã, você fala maçã, não tem problema. Mas se você vê aquela maçã e uma pessoa fala, não, isso é uma pera, seu cérebro fala, peraí, maçã é vermelha, a pera não é. E você fica naquela dissonância, né? E o cérebro tem que, geralmente, conservar energia. Então, quando tem dissonância, por exemplo, no meu caso, eu não sou suficiente. E eu dou esse exemplo no livro. Aí eu tenho um artigo que foi aceito super importante, acadêmico. Meu cérebro fala assim, bem, eu não sou suficiente, como é que eu vou fazer essa coisa maravilhosa, servir, bater com isso, né? 2 mais 2 tem que ser 4 no cérebro? Esse artigo só foi aceito porque todo mundo é inteligente. Eu não sou inteligente, né? E o que eu gosto muito que o Adam fala, que é a ideia de que a gente tem que pausar, ter a dissonância e não deixar essa crença profunda que vem do passado ditar os nossos comportamentos, né? O importante, então, é a gente mudar a nossa crença. Eu trabalho muito hoje em falar, não, eu sou suficiente, não sou perfeita, mas dentro do possível, eu tenho inteligência, eu consigo conquistar coisas importantes da minha vida e mudando essa crença eu consigo viver uma vida bem mais calma, com menos ansiedade. Uhum. Já que a gente está falando do Adam Grant, que é um psicólogo organizacional, eu queria entrar um pouquinho nesse mundo das empresas, né? O que você acha, assim, que iniciativas que as empresas, e aí, né, tanto grandes quanto menores, podem tomar para mitigar a incidência de estresse, já que a gente falou aqui, né, o Brasil é o segundo país com maior nível de burnout do mundo, só fica atrás do Japão, Estados Unidos, onde você está, também tem níveis altíssimos de burnout, ansiedade, estresse, né, afeta a nossa produtividade no trabalho, então é uma preocupação latente das empresas. E que tipo de iniciativas que você acha que as empresas podem tomar para mitigar essas questões entre os seus colaboradores, mesmo entendendo que isso, em grande parte, é responsabilidade individual também de cada um, né? É individual e coletivo, eu acho, né? É interessante, tem uns dados que saíram em novembro, dezembro do Reino Unido, mostrando que tudo que as empresas têm feito para poder mitigar a parte da saúde mental não está funcionando. Então, depois da pandemia, as empresas começaram... assim, tudo. Então, as empresas começaram a pagar academia, pagar apps para as pessoas, poder ter menos dias... sexta-feira sem trabalhar, e não está funcionando para o burnout. E eu acho que não está funcionando, por quê? Porque a cultura não tem mudado dentro das empresas, né? A empresa fala assim, não, do valor da empresa é que você tenha algum balanço entre a vida pessoal e profissional. Mas entrega tudo até sexta-feira, de uma forma ou de outra, né? Então, essa forma de ter uma cultura acelerada, sem ter habilidade das pessoas diminuírem um pouco o ritmo, acho que está causando um problema grande. Eu acho que para mudar isso, sabe, eu trabalho com organizações grandes hoje fazendo isso, você tem que reestruturar a empresa toda na questão do emocional. Por exemplo, não é que todo mundo tem que fazer terapia, mas todo mundo tem que entender que a saúde mental tem um custo muito grande para a empresa e o que a pessoa precisa. Então, é um approach que em inglês chamaria bottom-up, top-down, né? Indo de cima para baixo, as lideranças sendo treinadas nos conceitos que a gente está falando e as pessoas também. Por exemplo, eu trabalhei com uma empresa financeira e treinei todos os gerentes na ideia da evitação psicológica. Então, quando o time começava a entrar em conflito, eles, em vez de falar de evitar, eles falavam assim, peraí, o Yuri está recuando, a Luana está reagindo, vamos conversar como alinhar através dos valores da companhia para os dois entregarem o que tem que fazer para a empresa. Então, eu acho que é uma coisa mais holística
para as companhias começarem a ajudar com a saúde mental. E a vantagem disso, tem dados da Harvard Business Review do ano passado, que mostra que se a empresa investir R$ 1 na saúde mental, de treinos, como a gente está falando, treinos, por exemplo, do ciclo PEC, ensinando as técnicas de TCC, não como terapia, mas com habilidades, tem um retorno de R$ 3,60, 68 centavos, não lembro se é 68. Mas o mesmo investimento de R$ 1 para a liderança das empresas, em treinos de flexibilidade cognitiva e tudo, tem um retorno de R$ 6 e alguma coisa. Ou seja, se as empresas precisam de lucro para sobreviver e querem que as pessoas sejam mais saudáveis, eu acho que o momento é agora para investir na saúde mental. E saúde mental, vale lembrar, é como você falou, né? É algo holístico, não dá para olhar só como a mente, né? Você tem que falar sobre. Até por isso que a gente tem episódio aqui sobre o sono, sobre meditação. A gente não tem episódio sobre exercício físico, mas é algo que a gente fala constantemente. Tem que fazer exercício físico regularmente, se alimentar bem, aquelas coisas, né, que a gente vive falando, que acho que hoje em dia todo mundo sabe, né, o caminho ali, mas é difícil porque acabam entrando em evitação para muitas dessas coisas, né? Ficam com resistência. Saber e praticar são duas coisas diferentes, né? Eu acho que quando eu começo a trabalhar com um CEO de uma companhia, eu pergunto sempre, como é que você tá? Dormindo, comendo e fazendo exercício. São as 3 coisas básicas, imagine. Não dá tempo para fazer exercício porque eu tô muito ocupada. Eu tô dormindo um pouco menos e eu como quando dá tempo. Se a sua casa não tem uma fundação bem sólida, não tem como eu colocar um teto em cima dela. Não existe como, né? Então, eu acho que as pessoas esquecem. Geralmente, Yuri, as pessoas... Doutora Luana, desaparece com a minha ansiedade. Tá, mas vamos conversar um pouquinho sobre como é que você tá comendo, como é que você tá dormindo. Não, quero falar sobre a ansiedade. Se você não tá comendo bem, se você não tá dormindo o suficiente, se você não tá movendo o seu corpo, você vai estar ansioso, gente, não tem jeito. O cérebro e o corpo estão ligados, não tem como separar um do outro. E, bom, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, assim, porque recentemente eu tive no SXSW, né, que é um dos principais eventos de tecnologia e inovação do mundo, que aconteceu agora em março em Austin, no Texas, e um dos principais tópicos que eu vi por lá era sobre a questão da solidão, né? O cirurgião geral até dos Estados Unidos diz que a gente está numa epidemia de solidão, e que isso a solidão equivale a fumar 13 cigarros por dia em termos de danos à saúde. E outra coisa que foi muito falada também é sobre como que os jovens hoje em dia estão mais tristes, mais deprimidos do que as gerações anteriores estavam quando eram jovens. E isso tem muito a ver com esse paradoxo entre os avanços da tecnologia, principalmente aí das redes sociais, que geram uma conexão muito grande, né, por um lado, mas ao mesmo tempo desconecta de muitas outras formas. Isso, você traz alguns exemplos também relacionados a redes sociais de pacientes seus, né, ou de clientes, né, como chama na TCC. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como é que a gente pode lidar melhor com essa nossa relação com a tecnologia, que só tende a aprofundar, né, nos próximos anos. Realmente a solidão é uma das coisas que foi aumentando e depois da pandemia é a coisa que o cirurgião geral nos Estados Unidos realmente está muito preocupado e temos que estar todos preocupados, né? Por quê? Eu acho que o que está acontecendo é que a nossa forma de conectar com as pessoas antes não existe mais, né? Eu notei isso nessa viagem ao Brasil, na verdade. Antigamente, nos Estados Unidos, quando eu estava aqui, meus amigos iam me visitar e falavam assim, mas ninguém te liga. Eu falei, não, aqui as pessoas mandam mensagem, mas no Brasil as pessoas ainda ligavam para as outras. Agora no Brasil é tudo no WhatsApp. Né? As pessoas também não ligam mais uma para as outras, para bater papo, para conversar. Então, essa forma de conectar foi diminuindo. Então, eu acho que, assim, tem algumas recomendações que a gente tem clínicas hoje, né? Que é diminuir o tempo no telefone, não usar o telefone como forma de evitação, as redes sociais principalmente, balancear essa forma de conectar nas redes sociais e no dia a dia, ter momentos de conexão com as pessoas. Mas é uma questão que é difícil, porque tudo está acontecendo no nosso telefone, né? Então, é uma questão que eu acho que a gente vai ter que lutar muito com a ciência e com a vida moderna para poder balancear. Eu, hoje em dia, na minha vida, por exemplo, a gente tem um
uma vasilha em casa que a gente vai tomar café da manhã, os telefones vão lá. A gente vai jantar, os telefones vão lá. A gente não toca no telefone nos momentos de conexão. E eu vou te contar, Yuri, se eu pego, meu filho grita e fala, mamãe, não pode. Você não falou que não pode? Ele não reclama? Quantos anos ele tem? Ele tem 6, vai fazer 7. 6 anos. E ele já tem telefone. Ele não tem telefone. Ele não tem, né? É por isso que ele reclama. Quando ele tiver... Com certeza, vai ser uma batalha grande. Eu vejo isso com a minha irmã, que tem filhos mais velhos no Brasil. Mas é aquela questão, a gente individualmente vai ter que fazer decisões para como ajudar o nosso cérebro. E a gente sabe, cientificamente falando, que estar ligado no telefone o tempo inteiro aumenta a solidão, aumenta a se sentir desconectado das pessoas. Então, é uma decisão individual. E o que eu penso é o que você falou. Você imagina, se a solidão é equivalente a fumar 13 cigarros, isso é muito, muito ruim pra gente, né? Uhum. Então, eu acho que volto para a técnica do livro de alinhar ações com os valores. Se conexão é um valor importante para mim, como que eu vou mudar as minhas ações do dia a dia para estar mais conectado, para poder evitar a solidão? É sair do piloto automático, né? Acho que é o ponto final ali que você até coloca na introdução do livro, né? No descritivo do livro, que é justamente isso, modificar nossas respostas automáticas, passando a agir de forma mais consciente. Porque é isso, né? Quanto mais tecnologia, mais automatizada é a nossa vida também, né? Mais a gente começa a viver no piloto automático em várias frentes da vida. Por exemplo, isso, se conexão é um valor importante para mim, eu vou pegar vou mandar uma mensagem, vou ligar para algum amigo próximo, vou conversar, né? Vou ativamente, conscientemente tomar um passo que vai em direção contrária, né, a esse problema. Eu acho que se a gente pega a nossa calendário, a nossa agenda da semana, né? Hoje, por exemplo, eu e você estavam marcados para mim às 10 da manhã, para você às 11, e era uma coisa que eu ia estar aqui. Você me mandou a mensagem minutos antes, eu estava preparada para estar aqui. A gente não agenda momentos para as coisas que são importantes. A gente agenda coisas para o trabalho. Mas aquela ideia de que toda sexta-feira à tarde, às 6, eu vou encontrar com um amigo, ou que ao meio-dia eu vou caminhar no quarteirão para poder mover meu corpo. Isso, se não vai para a nossa agenda, se a gente não agenda isso, não acontece. Sabe, eu penso muito nisso. Para alinhar a ação com valores, a gente tem que colocar esses valores na nossa agenda da semana e tem que verificar que está lá, porque senão tudo é mais importante. Vamos para a nossa dica de ouro. E aí, doutora, eu queria te agradecer demais por esse papo, adorei o livro também, né? Como eu te falei, vários insights interessantes que vão contribuir com certeza para a minha jornada. E aí eu queria pedir suas considerações finais e 2 dicas de conteúdo. Uma sendo o seu livro, obviamente, então que você convide a nossa audiência para ler. E uma outra coisa que você esteja lendo, vendo ou ouvindo no momento que você acha interessante também de compartilhar. Então, a minha dica é viver com ousadia, não só porque tem técnicas baseadas na ciência, mas conta a minha jornada do Brasil a Harvard, e também o livro novo, que não, na verdade não é tão novo, do Simon Sinek, que é o Infinite Game, que eu acabei de ler, que é um grande livro. Na verdade, todos os livros do Simon Sinek, começando porque são grandes livros. Boa. Luana, muito obrigado a você que está ouvindo até aqui. Lembrando que a conversa não encerra agora, a gente continua nas redes sociais, no Instagram, o @CasaFirjan. Se você quiser falar diretamente comigo, eu estou no LinkedIn, é Yuri Campos. Vou adorar saber o que vocês estão achando dos episódios, se tiverem críticas, sugestões. Luana, onde o pessoal te encontra? Em todas as redes sociais é Dr. Luana Marques, Dr. Luana Marques, em todas as redes sociais. Boa, a gente vai colocar esse link, assim como todas as referências citadas ao longo da conversa, num link especial aqui na sinopse de onde você está ouvindo esse episódio. E lembrando, a gente está aqui quinzenalmente às quartas-feiras para falar sobre o que você pode fazer hoje para estar cada vez mais preparado para o futuro. Até o próximo episódio.